Bom, boa noite. Recording. Suzana, estamos ao vivo. É um prazer ter você aqui. Então, me chamo Bernardo Barros, sou cirurgião vascular. A gente está aqui no MPHI e, mais uma vez, com Suzana Sanches, uma especialista em tirar nossas dúvidas sobre trombose. Já vou fazer um jabá aqui. A gente vai fazer, né, Su? Uma vez por mês. Então, mandem suas dúvidas para o canal. Depois ela vai falar sobre o canal, sobre os cursos e todas as disponibilidades que ela tem. E, Vamos nós. e agora a gente vai começar a tirar as dúvidas. O que você está Então, mexendo essas aí, dúvidas o né? pessoal do Instagram, Grupo de Estudos em Trombose Venosa, enviou, né? Porque eu tenho meu Instagram profissional, que é Suzana Sanches, mas o pessoal estava Uhum. mandando dúvida e estava meio misturado, sabe, Bernardo? Eu respondendo dúvida de colega, dúvida de paciente, tava um negócio meio que estava me incomodando. Então, eu já tinha muito tempo o Grupo de Estudos em Trombose, que era mais para os alunos mesmo da plataforma online, mas acabou que eu abri isso daí, estou lá postando sempre conteúdo interessante, baseado nas coisas que a gente vê no dia a dia, dos equívocos, né, que a gente como médico acaba cometendo. Então, o pessoal lá mandou, eu propus isso, né? Vamos mandar as dúvidas para a gente fazer uma live interessante para o pessoal. Não é, o objetivo aqui não é falar sobre o que eu ou você achamos que devemos, né? Mas falar sobre o que as pessoas querem ouvir. E daí surgiram essas dúvidas aí bem interessantes para a gente discutir. Perfeito. E a gente vai deixar gravado, porque algumas pessoas que não consigam entrar vão ter esses episódios. E a ideia é que a gente faça alguns episódios, todos eles mensais. Então, mandem suas dúvidas para o canal da Suzana. Mandem aqui também no MPHI a seguir das filmagens para que a gente possa, na próxima sessão, discutir isso também. E, obviamente, a gente vai estar agora no encontro, vai estar no VAC, vai estar no Congresso Brasileiro. Então, o que quiser botar de dúvida para a gente discutir aqui com bastante tecnologia e bastante parte científica, né, Suzana? Isso é muito importante. A gente vai cair em cenários, ver que a evidência é fraca, mas isso vai ser sempre ressaltado. O ideal é que a gente traga a melhor e mais atual evidência para que a gente, como classe, trabalhe melhor e consiga ajudar mais nossos pacientes. Perfeito. Então, coloca para a gente a primeira. O que a gente teve de primeira dúvida que mais bateu aí para você? Então, rapaz, você vê o que é a energia, né? Eu venho estudando muito o tema trombose venosa superficial porque eu quero fazer uma aula sobre isso para a plataforma online de atualização em trombose. E a gente recebeu uma chuva de perguntas. Então, eu tentei compilar. A primeira foi logo bufo, né? Quando anticoagular uma trombose venosa superficial? Que realmente eu acho que é a dúvida maior que a gente tem, né? Nesses quadros. E aí, B, eu Perfeito. gosto muito de falar assim, de uma forma que facilite a condução no dia a dia do paciente. Então, quando o assunto é trombose venosa superficial, existem dois números que a gente não pode esquecer: 3 e 5. Por quê? Porque se esse trombo está a menos de 3 centímetros da conexão com o sistema venoso profundo, esse paciente tem que ser tratado como TVP. Então, a dose de anticoagulante é cheia e o tempo mínimo são 3 meses. De onde é que vem isso? Vem de diversos estudos, diversos trabalhos, muitos não são novidade, para falar a verdade. A maioria, não sei se você reparou, Bernardo, mas fala em menos de 3 centímetros da junção safeno-poplítea ou safeno-femoral, mas existem alguns guidelines que colocam isso, menos de 3 centímetros da conexão com o profundo, e é essa a regrinha de ouro que eu uso. Inclusive, logo agora, antes de eu me afastar do consultório, uma das últimas pacientes que eu atendi foi exatamente isso. Ela veio por um nódulo no terço distal da perna, mas ela tinha um trombo no terço distal da safena magna que entrava por uma perfurante até a boca de uma das tibiais posteriores. Então, esse paciente que tem esse acometimento a menos de 3 centímetros do profundo tem que ser tratado como TVP. Outro número, Bernardo, é o 5, que são 5 centímetros de extensão. Então, se a trombose venosa superficial ela tem uma extensão maior ou igual a 5 centímetros, liga o sinal amarelo. O que é que você tem que olhar? Algumas diretrizes vão falar direto anticoagule com dose profilática, eu vou discutir um pouquinho com vocês aqui as opções, mas outras ponderam de uma forma mais cuidadosa que se o evento tem mais de 5 centímetros de extensão e é um paciente de alto risco trombótico, ele é candidato a terapia anticoagulante na dose profilática. Aí tem algumas pegadinhas, né?
Primeiro é o que é que Tu se me dá um usa segundo, para desculpa. tratar. Oi, Eu acho que sua câmera deu uma travada. Não sei se foi só para mim. minha câmera travou? Não sei E se você agora? clica de volta para a janela. Tô aqui, tô na Tá? janela. Então deve ter travado só para mim. Ah, e Você agora? está me Alguém vendo consegue bem? dizer se eu tô travada? Escreve no chat se está tudo ok com a câmera Saskia, da Suzana, por ô, favor. Ricardo, você é uma figura, viu? Eu vou virar meme se tu postar isso. O Ricardo, para mim tá normal, Rick. Pronto. Bernardo, Perfeito, meu então filho, tá é ótimo. o teu. Pois E a é que eu gente tô na sinaliza internet do se tiver celular alguma aqui. coisa, Isso. Se o viu? som estiver baixo também, mas o som para mim tá ótimo. Então vamos embora. Desculpa ter interrompido. Não, interrompe quantas vezes precisar. O pessoal falou que tá ok. Francisco Coral, obrigada. Rick, obrigada. Selma, boa noite. Vamos lá. Vai. Então, eu tava falando o que mesmo? Me lembrei. Tava Tava falando falando da dos mais de indicação de 5 centímetros Isso, e da de, indicação. de extensão. Então, Uhum. a maioria dos autores pondera que se o evento, a trombose superficial tem mais de 5 centímetros de extensão e o paciente é de alto risco, que a gente deve usar anticoagulante. Aí vem os pormenores da trombose venosa superficial em relação à profunda. Trombose venosa superficial habitualmente é tratada com fondaparinux, 2,5 mg uma vez ao dia, essa droga de escolha, embora aqui na Bahia mesmo eu não vejo a Arixtra, já tem mais de 5 ou 10 anos, mas pela literatura baseado nos dados do Callisto Trial, eu postei esses dias lá no grupo de estudos em trombose. A outra opção é parina de baixo peso molecular, a enoxaparina 40 miligramas para um paciente de peso habitual, e com menor grau de evidência, mas também é uma possibilidade pelas diretrizes, a rivaroxabana 10 miligramas. Então, primeira pegadinha da trombose venosa superficial. Saber em quem tratar. Tá, eu vou tratar o paciente como TVP se tem menos de 3 centímetros do profundo e vou cogitar tratar se tem mais de 5 centímetros de extensão. Quais as opções? Riva 10, heparina de baixo peso molecular, inoxa 40 miligramas ou fondaparinux 2,5 miligramas dia. Tá? B, se eu estiver falando muito rápido, tu puxa o freio. Eu não Tá bom, estou não, está trabalhando indo fora de bem. casa, a quantidade de palavras que eu preciso falar por dia vai ficar tudo para as lives. Não, mas tá bom porque você conseguiu dividir essas duas indicações. E depois, lógico, você falando da prática é importante, porque é uma dúvida que a gente tem, né, da trombose, esse trombo superficial pós-espuma, ou eventualmente paciente que chega no consultório. Também, meu último paciente de hoje foi uma trombose, então a gente tem visto. Então pode seguir, tá indo ótimo. Então, aí nesse paciente que tem mais de 5 centímetros de extensão do trombo, quais são os fatores que se traduzem para a gente que esse paciente tem um risco trombótico maior? Então, preste atenção se o paciente faz aquela trombose extensa, né, da perna até lá em cima na coxa. Opa! Preste atenção quando o paciente tem acometimento acima do joelho. É diferente pela literatura do paciente que tem abaixo do joelho, embora eu, na minha vivência, tenha muito paciente que tem evento abaixo do joelho, mas que tem ali acometimento de perfurante. Eu já tive, inclusive, paciente com embolia pulmonar, que o quadro era de livre. Ela fez um evento superficial, não procurou ajuda médica, e quando ela deu entrada, ela já tinha embolia pulmonar bilateral. E tá lá bonitona, a veia superficial trombosada, a perfurante pegando ali no hunter afemoral e a confusão está feita. Então, prestar atenção no paciente obeso, na grávida, no paciente que já teve TVP, também é importante. Então, se você. No paciente com câncer, também tem essa necessidade de a gente ficar atento. E o que a gente não pode deixar de esquecer é que a gente tem que lembrar da associação de trombose venosa superficial com outras doenças, né? Inclusive, uma das formas de classificar a trombose superficial é de veia varicosa ou de veia não varicosa. Eu acho isso fantástico porque é isso que separa a água de vinagre. A trombose de uma veia varicosa até certo ponto, de uma safena muito dilatada, incompetente, ela é um evento que tem explicação pela fisiopatologia da formação do trombo. A gente tem uma estase que a gente bota o tração na Bernarda, a gente às vezes vê o sangue ali assim, né? Ele não flui normalmente, ele fica ali A muito, remora muito, do muito. fluxo, né? Oi? A remora do fluxo Eu fica nunca ali ouvi até esse mais termo. denso. Remora, é? Remora, é. É que ele fica ali devagar, você consegue ver até como se fosse um sangue um pouco mais denso, tamanha quantidade, e ali aquele sangue mais parado.
Eu nunca ouvi esse termo interessante. Pois é, mas olhando para uma safenona, né, numa paciente pesada, e você botando ultrassom e vendo a remora, que eu não sabia que era remora, a gente consegue entender porque que uma veia varicosa trombosa. Mas o doente que faz trombose de veia normal, meu amigo, esse eu olho e falo, opa, o que é que tem aí, né? E E a aí dica que você vem. deu, na verdade, Suzana, desculpa, de sempre avaliar se tem mais alguma coisa, né? Então, assim, uma flebite sozinha ou uma flebite com câncer, uma flebite com a doença autoimune, são flebites que você tem um cheiro diferente, né? Tereza falou que remora é do tempo dela, talvez seja isso. Eu esteja Ô, com um Teresa é linguajar amiga um pouco querida, mais. nossa. Eu nunca ouvi falar, não, remora. É termo técnico de livro, não, né? É termo. Eu acho que é assim. É? Enfim. Deve ser que talvez em inglês não exista, eu tô lendo muito, muito pouco português, talvez seja isso. Mas, então, eu gostei muito dessa questão da classificação, Bernardo. Inclusive, eu estava me lembrando dos tempos da prova de título, famigerada, nosso amigo Arias faz parte, né? Dos epônimos. Trombose superficial tem três epônimos que são importantes, né? Que é a síndrome de Trousseau, que é importante a gente lembrar. Então, prestem atenção em paciente que faz trombose venosa superficial de veia normal, migratória, pode estar associado a câncer. Os cânceres mais classicamente associados são de pâncreas e estômago, mas a literatura fala também nos gliomas, né, tumores primários do sistema nervoso central, e nos tumores B digestivos produtores de mucina. Lembra disso? Adenocarcinoma mucinoso? De cólon, de estômago, dentre outros, mama, ovário, próstata. Enfim, prestar atenção em paciente que faz tromboflebite migratória. Tem também dois outros, na verdade, mais um epônimo e mais um outro nome. Tem a tromboflebite de Mondo. Não sei se você já viu, você deve ter visto aí na universidade, né, Bi? Vive, sim. Eu até peguei, eu estava querendo fazer uma série de casos para acompanhar essas pacientes por 10 anos. Mas o segmento em 10 anos é difícil, né? E quando eu comecei a estudar tromboflebite de Mondo, eu tive três pacientes, duas minhas e uma do colega da minha equipe. Eu falei, misericórdia, o negócio diz que é raro, começa a chegar assim. Mas o Mondo clássico é aquele que pega a parede toracoabdominal, né, e faz uma linha ali abaixo da mama do paciente, lateral do abdômen. O paciente fica Muito desesperado, dolorosa. a gente fica numa dúvida infeliz, né, do que fazer. A literatura não dá muito respaldo para nada. E eu lembro bem que quando eu fui estudar o primeiro dessa série de três casos, ela tinha uma irmã que tinha tido câncer de mama. E tem uma associação de mundo com o aparecimento futuro de câncer de mama e de doença autoimune. Não sei se você Aqui foi viu com alguma aqui coisa a mais. a gente viu com câncer de mama mesmo. E aí tem essa associação familiar, inclusive, né? Então, não sei se os seus três casos eram Não, parentes. não. Não eram parentes, não. Agora, eu nunca tive paciente com mão dor de pênis, felizmente, porque deve ser muito sofrido por paciente. Mas a literatura, a melhor revisão que tem é um trabalho de 2018, que é um trabalho de uma revista com fator de impacto pequeno, mas é bem didático, assim, bem explicadinho. De lá para cá, nesses últimos 6, 7 anos, eu não vi nada mais, não. Mas lembrar disso, né? E lembrar da tromboflebite saltans, que essa eu me lembro que eu estudei para a prova de título, realmente. Que é quando ela pula, né? Não faz em veia com deságue, com continuidade. Ela salta e aí tem que lembrar de BC, né? Para quem não lembra, BC é uma vasculite, faz úlceras orais, genitais e um monte É, e, de. e mais uma vez, isso é uma flebite que não é simples, né? Uma flebite que tem mais coisa acontecendo. Exatamente. E aí, uma coisa engraçada que você falou aí, né? Flebite. Tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos que foi proposta essa mudança de nome de tromboflebite para trombose venosa superficial. E eu fui pesquisar por quê. Porque a flebite em si, né, o aumento da espessura da parede da veia, acompanhado de sintomas flogísticos sem trombo, ela pode acontecer, né? Inclusive pós-infusão de medicamentos é comum e habitualmente não indica anticoagulação. Mas no BC é uma doença que eu tenho uma
coisa, assim? Vocês estudam bastante paciente com BC, vocês têm um ambulatório dedicado, né, Bernardo? Não, a gente tem de outras doenças, tem BC também, mas o Marcos Arias, isso mais na UERJ, né, na angiologia, eles acompanham muito a vasculite. No Gafre, onde eu trabalho mais com o Marcos, a gente acompanha reumato, dermato, né? Mas o Marcos Arias, Uhum. lá na UERJ, sim, eles têm um ambulatório só de vasculite, é bem interessante. E aí vale a pena também lembrar, vasculite é uma doença que eu respeito muito porque eu sei muito pouco, né? Infelizmente, na minha formação como cirurgiã vascular, eu não tive um ambulatório dedicado a tratamento de vasculite. Então, isso me faz falta. Eu fico stalkeando os Instagrams das reumatos que postam caso e fica naquela discussão clínica, porque eu já tive a dificuldade de sentir cheiro de vasculite, mas não consegui fazer uma suspeita clínica clara. Então, graças a Deus que eu tenho bons amigos aqui. O Ares, inclusive, me apresentou, amigo de vocês aí do Rio, o Flávio, que também me fez link com o pessoal do HC daqui e me ajudam pra caramba. Mas lembrar, Bernardo, das doenças que se associam à trombose superficial secundária, né? A gente tem pelo menos 4 que são do domínio da reumatologia. Então, a trombogênese obliterante, a doença de BC, a bendita SAF e o lúpus. Então, lembrar dessas 4 entidades reumatológicas no paciente que faz trombose superficial, especialmente de veias normais, pelo amor de Deus, não é para sair pesquisando câncer e lúpus em o paciente é obesa, tem varizes anacondas nas pernas e você fica lá fosforilando, é isso. Eu digo paciente jovem, magro, sadio, atleta que chega lá, faz a trombose superficial sem ter tido manipulação daquela veia ou ter tido algum motivo. Então, lembrar disso, além de malignidade, mas geralmente a gente pesquisa a malignidade antes de procurar doença autoimune por uma questão de prevalência. Não sei se vocês aí têm algum E aí, pelo protocolo que, diferente. não, o que você, na verdade, citou muito bem, a gente fala aqui, aí já fala na academia, né, quando dá aula para os alunos, anamnese, 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 um pouquinho do exame físico, né? Então, você vê que você perguntou na família, história familiar, como apareceu a doença, se ela é recidivante, se tem outros fatores. E muitas vezes na anamnese você pode não fazer, como você falou, o diagnóstico exato, por exemplo, de uma trombofilia, mas sente o cheiro. E aí vai pesquisar, vai pedir a ajuda de um colega. Mas a gente, na verdade, por conta desse tratamento de trombose, a gente fica sendo o pilar central desse grupo multidisciplinar que vai ajudar o diagnóstico. Então, isso é muito importante. Tem aqui uma É, pergunta da Selma, você está vendo o chat aí também? diga. TVP prévia, 9 anos associada a anticoncepcional e agora trombose superficial de veia não varicosa, sem fatores aparentes. Você considera anticoagulação perene a partir de agora? Então, teve uma trombose, mas que não é igual a que foi agora, que tinha, né, uma provocada, e agora uma trombose superficial. E aí foi muito que a gente falou aqui, né, nessa, Suzana? Selma, eu tenho medo de paciente que trombose a veia normal. Assim, eu esmiuço tudo, mas essa mudança do nome de tromboflebite superficial para trombose venosa superficial é justamente para a gente atentar para isso. Então, a literatura não traz essa evidência, tá? Eu vou lhe trazer aqui uma conduta que o nível de evidência é muito ruim, que é a minha opinião pessoal, que não conta do ponto de vista científico em nada, mas essa é uma paciente Discordo, que, por já ter discordo. trombosado. Oi? Discordo, a sua visão pessoal conta bastante. Não, mas do ponto de vista de evidência não é nada, né? Fiz porque Suzana achou, quem é Suzana? Na fila do pão. Mas enfim, Selma, eu consideraria tratamento desse evento, Fondaparinux 2,5, enoxaparina 40 se for uma paciente de peso habitual, ou rivaroxabana 10. E ponderaria sobre manter a Riva 10 aí um tempo, enquanto eu entendo o que aconteceu com essa moça. Tá? Lembrar que aí, eu não sei a idade da sua paciente, não sei dos pormenores, mas o fato dela já ter trombosado com fator de risco, né? E agora ter feito um novo evento sem fator de risco, eu fico com a luz amarela acesa, sabe? B, eu não tô te ouvindo. Tô fazendo leitura labial. Vamos pro próximo tema. Boa, garota. O próximo tema é a continuação dessa, porque a nossa colega querida perguntou quando é que você investiga trombose venosa, trombofilia em trombose venosa superficial.
E trombofilia é uma cachaça minha, né? Porque eu fui órfã durante muito tempo de hemato, porque no SUS, aqui no ambulatório de trombose que eu faço, eu não tenho hematologista, então eu continuo achando que é uma doença que é do hemato, que não é nossa, mas na guerra em que às vezes eu vivo, eu preciso tentar ajudar meu paciente. Então, na trombose superficial, o raciocínio não muda tanto em relação à TVP. Você vai procurar quando? Quando é um evento que é inexplicado, como o da paciente de Selma, a paciente tem uma trombose superficial de uma veia não varicosa. Primeira coisa que eu penso é câncer. Segunda coisa, se eu não achar, é trombofilia doença autoimune, tá? Outra coisa importante para vocês pensarem em trombofilia ruim, tá? Trombofilia não é tudo a mesma coisa. Um fator 5 Leiden hétero é diferente da deficiência de antitrombina 3 em termos de prognóstico e risco de recorrência. Mas o paciente que você fez anticoagulação profilática, porque era uma TVP de mais de 5 centímetros de extensão, e ela já teve uma TVP prévia aí, como o caso da paciente de Selma, e ela progrediu o trombo. Progrediu o trombo, você vai anticoagular cheio e vai cair para dentro para ver o que está acontecendo. Paciente que faz evento trombótico muito jovem, a literatura antes falava em abaixo de 50 anos, ultimamente eu tenho visto uma tendência para 45, alguns autores até 40. Evento recorrente, como essa paciente aí de Selma, a gente tem que pensar também, né? Dentre outras coisas, paciente que tem família, que trombosou, paciente que tem história clínica rica de TEV. Tem uma outra coisa também, B, não sei se você usa esse biso, acho que você usa que vocês trabalham com Flávio aí. Sabe uma coisa para ficar ligado nesses pacientes que fazem evento como essa paciente de Selma? Olhe se o TTPA está alargado, porque o TTPA alargado é um marcador de que o anticoagulante lúpico pode estar positivo. Não estou lhe ouvindo nada, meu santo. Gente, vocês estão ouvindo, Bernardo? Ou só sou eu? Me ajuda aí. Não, meu santo, peraí, eu tenho que lhe ouvir. Você está me ouvindo bem. Então, bora fazer linguagem dos sinais aqui. Vamos tocar o barco. Próxima pergunta, então. Deixa eu abrir aqui para ver que eu já tinha fechado. Próxima pergunta é: como conduzir trombose superficial em coxa de paciente gestante? Aí a gente precisa lembrar algumas coisas. O que a gente tem como objetivo quando a gente vai tratar uma trombose venosa superficial? Primeiro é aliviar o sintoma do paciente. O paciente às vezes chega com dor, com muita inflamação. Segundo, prevenir extensão do trombo, né, tanto pela via rede superficial, que vai ficar danificada, quanto para o profundo. Evitar recorrência e principalmente reduzir TEP. Então, pensando nisso, numa gestante muito sintomática, a gente de antemão pondera sobre a possibilidade de fazer noxaparina, desde que seja uma trombose que tenha uma extensão maior, né, de 5 centímetros, ou que esteja ali muito perto do profundo. Lembrar o quê? Não se dá heparina de baixo peso à gestante sem pegar o telefone e ligar para o obstetra. Por quê? Porque existem questões relacionadas à inserção placentária, relacionada a risco individual, que aumenta o risco de sangramento e perda fetal, inclusive. Então, nesses casos, a enoxaparina é a medicação de escolha, porque fondaparinux passa pela barreira placentária e doa que a gente não tem evidência nenhuma para usar em grávida. A dose para paciente abaixo de 90, entre 50 e 90 quilos é 40 miligramas, realmente. E lembrar disso. Gestante com trombose superficial em coxa, o gato subiu no telhado, a gente vai pensar se a extensão for maior que 5 centímetros em enoxa 40. Se tiver lá já junto da crosta, vai tratar como TVP aí até o final do puerpério, que também é outra pegadinha importante, né? Tem uma diretriz, Bernardo, do pessoal da Europa, que tem um grupo da Croácia, outro da França, outro da Albânia, que versa sobre a questão peculiar de trombose superficial em gestante, que tem uns critérios que eu tentei achar a evidência e não encontrei. Então, nessa seara de trombose superficial, eu gosto muito de seguir aqueles estudos que são os pilares do tratamento, né? Que foi justamente o que eu postei. Então, Calisto, Surprise, Insights SVT, dentre outros. Stenox também. Então, vale a pena a gente ler esses trabalhos para a gente entender quem foi o paciente que foi incluído para ter benefício de anticoagulação e quem é o paciente que a literatura demonstrou que a anticoagulação é benéfica, sabe?
para a gente não sair dando heparina para todo mundo loucamente. Ó, professor Bruno Naves, não estou lhe ouvindo, Bernardo. É, Bernardo, é pessoal isso. Na live com os anônimos você tava bonzinho, Perfeito. viu, É, o meu ouvido? celular tá Agora veio, apareceu uma zoadinha. uma voz, vê se agora está escutando. Agora eu tô escutando, baixo, mas estou. Mas me conte, o que é que você acrescentaria de trombose superficial em Perfeito. coxa de gestante? Pois é, o problema desse tipo de paciente é o conjunto da obra, né? E é uma paciente que precisa de cuidados para que a gente não tenha problema. Eu, sinceramente, e aí, como você falou, vamos procurar o que a gente tem de evidência, um pouco da experiência também, mas em gestante, em coxa, eu sou um pouco mais ativo, ou com acompanhamento mais de perto, deixo o meu celular e qualquer, mesmo os 5 centímetros, né, qualquer coisa a mais, eu anticoagulo. Inclusive, na região poplítea, é bom lembrar, muitas vezes ali na região poplítea, chegando na safena parva ou na poplítea mesmo, a paciente fica sentada com a perna edemaciada. Eu já tive caso de médica e que a gente anticoagulou a gestação inteira, porque estava justamente no cajado da safena parva. Então não é bom a gente esperar isso piorar, né? E aí ela ficou ótima, tirando o objetivo dos últimos 3 meses realmente terem que ser com anticoagulação parenteral. Aí você puxou o gancho, eu acho que a gente não vai responder todas as perguntas, que tem quase meia hora que hoje eu estou muito falante. Você pegou o gancho de uma coisa que eu fui ver outro dia, a Juliana lá de Minas me mandou, me ligou, falou assim, Suzy, me ajuda, eu tô com a grávida no primeiro trimestre que trombosou. A anticoagulação profilática é por 3 a 6 meses ou é até o final do puerpério? Aí eu fui revisar, né? Porque a escola hematológica fala em tratar por 3 a 6 meses e depois deixar a dose profilática. Mas a evidência que a gente segue mais fala em tratar até o final do puerpério. Então, um caso desse, com acometimento de crossa, não tenho o que dizer, né? Agora, um ponto interessante. Se ela não pudesse ser anticoagulada, por exemplo, tem uma placenta prévia lá, né? Tivesse um risco maior de sangramento uterino, a gente poderia fazer crossectomia. Que é uma coisa que os jovens talvez não tenham visto tanto, mas eu que já sou um pouquinho mais velha, a gente antigamente pegava o paciente velhinho que fazia trombose de safena no terço proximal de coxa. Nessa época, a opção de tratamento era heparina de baixo peso, que era ainda mais cara do que agora, ou antagonista de vitamina K, a gente não tinha DOAC, 15 anos É atrás, verdade. né? E a gente fazia ali com anestesia local, ignotomiazinha, ligava a crossa, bonitinha, né? Tenho pacientes Então, assim, mas de safena magna. De safena parva, acho que eu nunca fiz. Mas nos pacientes parva também idosinhos, não, e até porque a crossa tá mais lá para dentro, né? Mas lembrar o dessa, doutor Bruno dessa está carta falando na que eu faço manga. ligadura da crosta com anestesia local nessa situação. Aprendi com meu pai, doutor Bruno, então o senhor é bem mais novo, mas já tinha essa experiência. Pois é, doutor Bruno, eu lembro quando chegou essa diretriz da possibilidade de anticoagular, quando chegaram os DOACs, no impacto que isso teve na minha rotina, eu sempre fiz muito sobreaviso em hospital público e privado, e chegava esse paciente mesmo, né? Então, só lembrar disso, que a gente pensa em anticoagulação, a gente hoje tem mais facilidade, mas vai ter aquela grávida, por exemplo, do Sistema Único, que aqui nos critérios da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, ela não é candidata a usar heparina de baixo peso molecular. Então, não tem como fornecer. Então, põe no centro cirúrgico. Faz uma ligadura de crosta com anestesia local, mãe bem, bebê bem, acompanhamento próximo, né? E no futuro, se possível, oferecer anticoagulação para essa paciente de maneira apropriada. Aí, Bernardo, mudando um pouquinho da seara, que a gente já tem meia hora aí, a gente tem uma promessa aqui de não passar de 40 minutos, para não É encher o isso juízo de mesmo. ninguém. Chegou uma pergunta que é assim: uma jovem com TEV em uso de contraceptivo oral combinado, sem outro fator de risco na anamnese, a causa é o anticoncepcional? E eu achei bem interessante porque a gente, na plataforma online também, nos grupos de estudo, a gente tem um módulo 3 que é todo dedicado à trombose em mulher. E esse é um ponto que a gente bate muito. O contraceptivo, nos primeiros meses, ele traz um risco maior, né? Com o passar do tempo, esse risco cai, mas uma mulher é entendida como estrogênica, para quem não conhece esse termo, quando ela usa o anticoncepcional com estrógeno, quando ela faz reposição hormonal contendo estrógeno por via oral, quando ela está grávida, quando ela é puérpera.
Então, sim, se a sua paciente trombosou usando pílula e você não achou outro fator, até que se prove o contrário, o risco é a pílula, mas, contudo, todavia, outro sim. A última diretriz da Sociedade Americana de Hematologia chacoalhou um pouquinho a nossa conduta em relação da trombose na mulher estrogênica. Mas isso aí vamos deixar para outro dia, senão eu deixo de responder a pergunta que eu acho das mais bonitas que tem, que é a pergunta 5: retrombose na vigência de anticoagulante oral. Você vê muito bem. Tem um caso só, conheço o nome, sobrenome, e inclusive o filho trabalha na área hospitalar, mas só tive um caso e a gente. Bom, eu não vou dar o spoiler, mas não vejo muito, não. Tive um caso. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já tive um bocado. Mas repare, os bocados que eu tive, eu consegui explicação para tudinho. Primeira coisa para se fazer, vamos abrir a gaveta do DOAC, tá? Não vou entrar com varfarina, não, porque não é. Acho que aqui a gente está perguntando mais em relação a DOAC. Toda vez que o doente usando o DOAC recorrer, primeira coisa, checar é aderência. O que é aderência? Se ele não abandonou para beber, típico na Bahia, época de carnaval, Semana Santa, São João, para de tomar anticoagulante para tomar licor, cerveja, o que ele quiser tomar, osca. Se ele não deixou de comprar a medicação porque acabou o dinheiro. Antes dos genéricos e similares, eu tinha muito paciente em hospital privado, paciente de convênio. Quando a gente ia conversar, não, doutora, eu estava esperando o dinheiro sair, fiquei 5 dias sem tomar. Né, outra coisa importante. Aquelas minúcias, Bernardo, por exemplo, a rivaroxabana nas doses de 15 ou 20 miligramas tem que ser ingerida com alimento. Então, no paciente que retrombosa com rivaroxaban, não pergunta se ele estava tomando com alimento, ele vai te dizer que estava. Pergunta assim, que hora você estava tomando o anticoagulante? Aí ele vai te falar assim, 10h30. Que hora você toma café? 6 horas. Que hora você almoça? 1. Bingo. Tá? Desse jeito que a gente acha. Tomar esses cuidados, tem que tomar esses cuidados. Pois é, eu vou te dizer, essa questão da riva com alimento, para mim, é um mantra. Eu já falo rivaroxabana, 15 miligramas com alimento de 12 em 12. Eu escrevo assim, eu mando colocar na porta da geladeira. E quando o doente volta, geralmente o doente que eu prescrevo riva, eu peço para ele voltar antes da transição de 12 em 12 para 20. Eu pergunto desse jeito, que horas está tomando? Velho, o meu doente que eu expliquei, que eu escrevi, que eu mandei botar na porta da geladeira, erra. Imagine na Jamaica. Naquela consulta de 5 minutos ali, no paciente que recebe só a receita, não sabe nem o que está ali. Toma 15 com 20 misturado, porque não entendeu que tinha que esperar um para o outro. Então, explica, escreve, grifa. E aí, se o problema é a aderência, o que a literatura chama atenção? Acionar a família. Buscar suporte. Tem muito paciente que é idoso, não sei se você também vive isso, B, que o doente, ele é desamparado. Ele não tem cognição Completamente. para compreender a gravidade do que ele vive. Né? Então, aí é amiga do serviço social. Vai no serviço social, chama o familiar, faz reunião, explica que aquele idoso vai precisar de suporte para usar a medicação. Né? Esse é outro ponto importante. A outra coisa, que também é pegadinha do malandro, é checar a interação medicamentosa, que é uma coisa que a gente não faz direito, velho. É impressionante a quantidade de pacientes que eu recebo, de tudo quanto é serviço público, privado, o que for, que chega usando medicação que complica. Então, você pega uma paciente, por exemplo, como eu tive, idosa, obesa, com artrite reumatoide e 3 episódios de TVP. Teve uma infecção da prótese do joelho que só respondia a rifampicina. Tu vai dar DOAC para ela? Não vou, porque a rifampicina reduz a área abaixo da curva do DOAC. Então, ela foi para antagonista de vitamina K. Eu lembro que ela ficou com 150 miligramas por semana de varfarina, porque sim, o que não dá bom com DOAC também não dá bom com varfarina. Mas pelo menos com a varfarina a gente tem como tangibilizar. E aí, checar essas interações medicamentosas dos DOACs, né? Nas interações, no caso, que induzem as vias metabólicas. Quando você tem um indutor forte, principalmente de glicoproteína P, né? Que é o que repercute em todos os 4 DOACs, você vai diminuir a área abaixo da curva da droga. E aí o doente recorre. E aí você fica inventando arte e tá ali na sua cara porque é que o paciente recorreu e você fazendo o bichinho gastar dinheiro, fazendo exame que não precisava, né? Procurando câncer no corpo todo. Sem ser. Então, essas 3 itens, né? Checar a aderência, checar se faltou grana para usar, checar se estava usando a medicação
que com interação medicamentosa, se acaso estava tomando Riva com alimento, são o que vai responder pela maioria. Se nada disso fechar, segunda linha é câncer, tá? Então, eu brinco essa é uma aula do módulo 1. Essa é a segunda aula do módulo 1, que eu falo de recorrência com anticoagulante. Eu brinco, B, eu falo assim, ó, se não fechar nisso daí, de aderência ou interação medicamentosa, é doença ruim. Que é câncer, SAF, HPN, né, que é hemoglobinuria paroxística noturna, e doença mieloproliferativa. Então, a ordem de busca é essa. Não recomendo que ninguém saia pesquisando HPN, não é simples de pedir, tem que ter o amigo lá da imunofeno que ajude, tem que colher o sangue no tubo de DTA, manda pro hemato, que ele vai ajudar, e lembrar de neoplasia, porque é o que vai estar lá na linha. Aí vem o tratamento, né? Tipo, recorreu com dor aqui. Fora o caso de falta de aderência, se é recorrência mesmo, com tratamento pleno, esse paciente tem que ir para pelo menos 30 dias de heparina de baixo peso molecular. E aí você tem esses 30 dias para ir atrás do que é que está acontecendo, né? Lembrando que SAF você não vai conseguir bater o martelo em 30 dias, né, Bê? Tem um anticorpo antifosfolipídio citado aqui pelo Ricardo. E uma outra coisa que você citou muito bem é que esses pacientes são polimedicados. Tá na dúvida? Joga no Google. Avalia, liga para o paciente depois. Né? Esse paciente já precisa de um cuidado especial. Rever a sua ficha. Hoje, com os prontuários online, às vezes eu estou em dúvida e vou em casa dar uma olhada, porque o paciente vai amanhã. Então, o cuidado do médico, para esse tipo de paciente, tem que ser redobrado ou triplicado. E aí sim, você vai conseguir diminuir, não terminar, acabar, né, Suzana, mas diminuir o número de erros. Não erros nossos, como você falou. Tem paciente que vem sozinho na consulta que eu proíbo de vir sozinho numa próxima consulta, porque é impossível, mesmo você escrevendo tudo, aquilo se perde. E anticoagulante não é tão simples assim da gente avaliar e acompanhar. Eu tenho uma frase, eu falo muito isso no meu ambulatório do SUS, que é assim: eleja alguém que tenha juízo e traga com você na próxima consulta. Pode ser um parente, um amigo, um vizinho, mas alguém que, né, nas entrelinhas, ligue o índio à oca em linha reta, porque às vezes o doentinho, não só o idoso, viu? Tem doente jovem que por questões cognitivas ou por questões emocionais, ele não dá conta de atentar para isso, né? E aí, Henrique está colocando isso. SAF não responde bem ao DOC. Especialmente a SAF com perfil de anticorpo de alto risco, né, Henrique? Uhum. Que você deve ter visto um bocado de coisa boa. Ele estava lá em Bangkok, no ISTH. Henrique é nosso amigo aqui de Maceió, também colega do grupo de estudos em trombose, um querido. E é para pensar. Agora, lembrar que SAF na fase aguda, né? Na fase aguda da trombose, você não vai pedir anticoagulante lúpico, peça anticorpo anticardiolipina, GGGM, anti-beta-2 glicoproteína 1, GGGM. Se vier positivo, repete com 12 semanas. E o anticoagulante lúpico você pede preferencialmente afastado da via trombótico agudo e sem uso de DOAC, por favor. Porque pensa um negócio que vem errado, é o doente tomando apixaban, rivaroxaban, que colhe anticoagulante lúpico. Aí chega lá dizendo, eu tenho SAF. Aí quando você olha a circunstância da coleta, perto do evento trombótico, usando DOAC. Esse é um cuidado que tem que tomar. Temos 40 minutos, cara. Tem pergunta? Bom, então aqui acabou. Eu vou fazer o seguinte: suas considerações finais para dar um gostinho para a próxima. Se a gente tiver muita pergunta, de Vivi, que é de criança, mas como ela não está aqui, a gente fala no próximo. Isso. Então bote aí já para falar no próximo. Eu tenho um monte de pergunta para você, mas eu vou jogar lá nas suas caixinhas do Instagram para você incluir nas novas, porque a gente vai aprendendo e vai tendo dúvida. O George botou uma pergunta que a gente não respondeu aqui. Vamos ser educadinho. Vamos, cadê a dele? Aqui, gestante no primeiro trimestre com trombose superficial de safena magna em coxa, acometendo junção safena-femoral. Por quanto tempo anticoagular? 3 meses ou depois profilático até 8 semanas, puerpério, pleno até as 8 semanas do puerpério. É o que eu comentei, George. A escola hematológica orienta que você trate por 3 a 6 meses, depois mantenha a profilática. Eu, pessoalmente, sigo a outra escola, que é a de anticoagulação plena até o final do puerpério. Por quê, George? Porque o período crítico de risco trombótico de uma mulher, ele começa a aumentar a partir de 28 semanas. Terceiro trimestre, útero grandão, estase venosa, né? E no puerpério aumenta mais ainda. Então, eu não vejo muito sentido, e na fase que ela corre mais risco, deixar ela com uma dose
menor. Então, se o risco hemorrágico permitir, porque ele é quem manda em quase tudo, né? A gente deixa essa mulher anticoagulada até o final do puerpério, lembrando que você pode ponderar sobre ligadura de crossa nessa paciente se tiver distância do profundo, né, Bi? Perfeito. Eu, sinceramente, prefiro a anticoagulação do que a ligadura de crossa na gestante, mas como você falou, quem manda é o risco hemorrágico. E o doutor Bruno Naves botou muito bem. Você faz com anestesia local, uma cirurgia de, se der 15 minutos, é contando o curativo. Não, depende, viu? Tem paciente que a gente tem que afastar com dói, irmão. E aí, Ah, bom. principalmente gestante. Então, uma coisa que eu recentemente reaprendi é o seguinte: você pode fazer uma ligadura de cross assistida por ultrassom. E aí você vai com a crochê ou vai eventualmente com a Kellyzinha lá embaixo dissecando. A gente faz isso em colateral, por que não fazer? E aí eu vi um caso. Em crossa você vai guiando e faz uma incisão pequenininha. Nunca vi, não. Tu tem artigo disso? Mande pra mim pra eu ver. Não, não tem artigo. Isso foi um caso que eu vi ao vivo. Não foi nem em evento, não, foi no hospital. Eu faço, às vezes, Mas isso para colateral. Às vezes eu passo endolaser e fico naquela coisa, né? Vai ficar com trave. Eu ainda sou da escola antiga, às vezes eu pesco ligado por ultrassom, mas de cross eu nunca pensei nisso, não, velho. Será que vem fácil você essa fina palpa. flebitada? Não, 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 não. Você faz a incisão e retira. Mas para você saber, porque você falou quando é uma paciente muito obesa, você saber exatamente aonde está Ah, a sim, localização. Cirurgia entendi. comum. Só que, e como a gente abre em obesa, né, muito grande, você pode abrir menor e vai tateando com uma visão quase uma realidade virtual, né? O ultrassom hoje, para quem tem essa mão, eu estou aprendendo, mas isso vai. A gente Ó, tem o último risco, trombose venosa central usaria DOAC. Não, desculpa, trombose venosa cerebral usaria DOAC. E o paciente com tem dois diagnóstico de estudos, SAF. um com Pradaxa, que é da bigatrana, e outro menor com xarelto. Só em paciente de baixo risco, paciente de alto risco de sangramento, não. Depois você olha esses estudos. Eu posto o nome lá no. Deixa eu colocar aqui, o arroba. Francisco, acho que Francisco já está no grupo de estudo de trombose no Instagram. Eu posto lá o estudo. Acho até que o Francisco você é assinante da plataforma, né? Eu acho que ele é. Eu conheço teu nome. Eu E acho que o Tereza, para Francisco é. responder a última agora, Su. Paciente com diagnóstico de SAF por profissional qualificado sem evento trombótico. Como é feito o pré-operatório de varizes? Esse é difícil. Amiga, como é que é SAF sem evento trombótico? Teve evento o quê? Porque SAF tem o critério clínico e o Diagnóstico critério laboratorial. Foi evento obstétrico? é Tereza Cristina Del Rey Bom, não Fraga. sei. Amiga, é o seguinte, SAF tem que ver o painel de anticorpos para você entender se é uma SAF de alto risco ou SAF de baixo risco. Isso influencia em tudo. Uma coisa ela tem anticorpo anticardiolipina IgM positivo, a outra ela tem anticoagulante lúpico com anti-beta-2 combinado, por exemplo. Então, SAF é um termo que tem um espectro de risco trombótico variável. Então, vale a pena ver. Eu não operaria SAF sem discutir com o hemato. Outro dia eu tive uma paciente que quis fazer uma plástica. Mas ela tinha só um anticardiolipina IgM, graças a Deus. Mas mulher de médico, filha de médico, aquela coisa que ela vai para plástica e eu com o telefone ligado a semana todinha, né? Agoniada. Mas é isso. SAF divide com o hemato. Se eu puder lhe ajudar, me manda mensagem. Tereza é minha amiga daqui de Salvador, que eu te ajudo. Então, pronto. Su, eu vou te cortar. Foi muito bom. Primeiro dia. A gente já tinha feito uma live de sucesso, fez mais uma agora. Vai ser episódio mensal. Mandem suas dúvidas para o @grupo de estudos sem trombose venosa, da doutora Suzana Sanches. Eu vou estar sempre aqui como co-host, porque além de ajudar só a montar aqui a estrutura, eu aprendo muito. Você está de parabéns, Su, está mudando aí a característica de conhecimento, né, dos vasculares. Espero que cada vez mais a gente possa acessar os vasculares para isso. Tamo junto. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que participou. Até mês que vem. Tá ótimo. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo, pelo elogio. Tereza, vamos para a parte interna da discussão. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau.